Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Para mim é uma alegria estar aqui. Quero agradecer o convite do pastor Ibe, da Anne. Foi muito bom ouvir o Paulinho. Foi inspirador. Obrigado por essa palavra. E para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho falado que meu ministério de tempo integral sempre foi fazer minha família. E eu estou tão feliz de ver meus filhos tendo encontros com o Senhor, ainda pequenos, sabe? Eu não queria começar a palavra antes de dizer que a maior alegria é ver meus filhos tendo encontros sobrenaturais com Jesus. Meu filho teve o primeiro encontro dele com Jesus agora, real, no início do ano passado. Meu filho tem 7 anos, ele quebrou esse braço, passou 6 meses, ele quebrou esse braço, passou 3 meses, ele quebrou o dente da frente. Eu disse para ele: está proibido de quebrar qualquer coisa a partir de agora até os seus 110 anos. E é para mostrar que ele não para quieto, né? Então, eu estava numa das reuniões da nossa igreja e de repente alguém chegou para mim e disse assim: olha, o Benjamin está caído lá na sala das crianças lá, ele está tendo um encontro com o Senhor. E quando eu cheguei lá, ele ficou por 1 hora no chão, chorando, e literalmente chorando, com 7, 9, 8 anos de idade, 1 hora parado. Isso já foi o maior milagre. E depois ele me contou toda a experiência dele. Então eu estou muito feliz por isso, e eu não queria deixar passar em branco, deixar aqui o meu registro sobre isso. Além disso aí que eu tenho feito aí, sobre com Nova Geração, hoje eu também tenho pastoreado uma igreja local, a igreja que meu pai fundou. Eu tenho corrido a corrida aí junto com ele. Ele desacelerou um pouco, eu assumi essa igreja tem 3 anos, e eu tenho visto assim algo tão incrível acontecendo lá. Eu digo que existe uma expressão no nosso meio que a gente sempre usa ela, que é: demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Então, às vezes a gente acha que as coisas são de repente, e na verdade houve um grande trabalho, um grande esforço no passado para que as coisas acontecessem de repente. Aquela mulher que sofreu daquele fluxo de sangue, todo mundo viu ela sendo curada de repente, mas ninguém sabia que tinha mais de 1 década que ela sofria com aquele mal. E a grande verdade é que Deus não faz nada de repente. Tudo na nossa vida requer um processo de formação, um processo de plantio, um processo de regar, um processo de esperar. E esse processo é a maneira pelo qual Deus trabalha com a gente para que a gente possa conviver com o peso do favor dele. Então, toda liderança vai passar por um tempo de processo. E quando você vê um aparecer, não significa que ele apareceu, significa que outros plantaram para que aquele chegasse naquele lugar. E eu amo ver o que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Tem tantos testemunhos também maravilhosos, mas eu sei que isso não tem a ver com o que eu tenho feito, tem a ver com os meus avós, tem a ver com os meus pais, e eu recebi de tabela. E eu estou aí tentando manter as coisas mais puras possíveis nessa jornada que Deus tem me dado. Talvez o título da minha mensagem hoje seja Arquitetos de uma Nova Realidade. Sabe, existe uma realidade dos céus que quer invadir e tocar a terra. E nós precisamos olhar para essa realidade, temos o modelo dessa realidade, para que possamos nos mover como igreja, e sermos eficientes como igreja, no implantar ou no espalhar do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus só fazia o que viu o Pai fazer. Então, Jesus não reagia ao mal. Jesus tinha um modelo. Qual era o modelo? O que o Pai estava fazendo. Muitas vezes eu acho que nós como igreja, nós somos muito reativos e poucos construtivos. E você não via Jesus reagindo às trevas, você via Jesus olhando o modelo do Pai, se movendo com esse modelo do Pai. E eu queria começar com 2 versículos, um que está lá em Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19, que diz assim, verdade 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que uma coisa nova, diga uma coisa nova, eis que faço uma coisa nova, e que já está para acontecer. Vocês não percebem ainda? Porém um novo caminho no deserto, e rios no ermo. Diga, Deus está fazendo algo novo. Sabe, eu acho que esse algo novo tem muito mais a ver com uma igreja influente para a nossa geração.
Sabe que quando você vai lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, você vai ver o grande comissão da igreja, o comissionamento da igreja. E diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você vai para Marcos capítulo 16, versículo 15, você vai encontrar um comissionamento um pouco diferente, mas que se liga. Estão extremamente ligados. Olha o que disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vê um comissionamento de ir pregar, e você vê um comissionamento de ir e discipular. Discipular povos, discipular cidades, discipular nações. Sabe, nós como igreja, nós temos um chamado de pregar, mas nós temos um chamado de discipular. Deus nos comissionou para literalmente construirmos a cultura de cidades. Eu acredito que Deus nos chamou para modelar uma cultura. Uma experiência gera uma crença gera um comportamento repetitivo se faz uma cultura. Então, quando nós começamos a entender que as nossas experiências é para formar a nossa crença, e isso para gerar um comportamento, e o nosso comportamento repetitivo pode modelar uma cultura, nós começamos a perceber que o que acontece em nossas reuniões tem muito mais a ver do que simplesmente umas 2, 3 horas de reunião aos sábados, aos domingos, ou apenas os nossos grupos pequenos. Tem muito mais a ver com um comportamento que vai gerar uma transformação a médio e longo prazo. Eu acredito de verdade que nós como igreja, no Brasil hoje, nós avançamos na pregação do Evangelho de uma maneira voraz. Hoje nós temos um índice de salvação lá em cima. Sabe, o Evangelho está sendo pregado nas praças, o Evangelho está sendo pregado nas ruas, o Evangelho está sendo pregado nos órgãos de poder, o Evangelho está sendo pregado onde você vai. Na nossa nação você vê a pregação do Evangelho acontecendo. Hoje o clima espiritual da nossa nação é tão sadio, gente, que se você cuspir, tem gente sendo salva hoje. Vamos lá, está acontecendo algo novo em nossa nação. É algo tão impressionante que hoje nós somos aí mais de 1/3 da nossa nação que profere a fé em Jesus Cristo, a fé protestante de Jesus Cristo. Hoje nós temos assim um índice de crescimento e de salvação gigante, sabe? Existem estatísticas que dizem que hoje já existem mais pessoas vivas que entregaram a vida para Jesus e permanecem vivas do que em toda a história que morreram e estão com Cristo no céu. Sabe, nós estamos vivendo um tempo único na história. Agora, o que eu penso? Eu penso que a igreja brasileira, a igreja do Brasil, as nossas igrejas, elas precisam entender que não é só um crescimento, é uma relevância. Nós precisamos aprender a ser relevantes. Nós precisamos aprender a sermos influentes. Hoje a igreja, apesar de todo esse crescimento, nós vemos ainda índices, como o próprio pastor Paulinho estava falando, de regiões escuras. Desculpa, eu estou um pouco rouco, porque eu estou numa sequência aí de viagens, que eu não estou parando há uns 2 meses, aí eu estou um pouquinho rouco hoje. Mas nós vemos esse índice de violência assim, crescendo assustadoramente no Brasil. Ano passado nós tivemos mais de 60 mil pessoas que morreram assassinadas no Brasil. Uma bomba de Hiroshima caindo no Brasil todos os anos. 60 mil, gente. Nós temos hoje um índice de orfandade no Brasil alarmante. Não sei se você sabe, mas se cada igreja, não estou dizendo cada membro, cada família de uma igreja, mas estou dizendo que cada igreja no Brasil adotar uma criança, nós zeramos a orfandade do Brasil. Sabe, nós temos hoje a criminalidade crescendo, e tudo isso com o crescimento da igreja. Então, o que eu quero propor é que nós estamos crescendo em número, mas nós precisamos crescer em influência. Nós precisamos ver os valores do qual o Senhor nos confiou, crescer e crescer para a sociedade. Sabe, uma igreja relevante, uma igreja que sabe se mover em Deus e na sua geração. Nós, como igreja, nós não podemos perder a nossa relevância. Amém? E eu sei que muitas vezes a gente fala assim, não, a igreja é relevante, mas no sentido prático da palavra,
visível da palavra. Será que nós temos sido relevantes para a nossa sociedade, para o nosso meio? Eu acho que existe uma fagulha agora, existe uma oportunidade de Deus agora para nós. E para essa igreja ser relevante, nós precisamos entender que existem mudanças acontecendo agora. Mudanças significativas no comportamento social da nossa geração. Sabe, a geração, o público que eu mais comunico é o público de 42 anos para baixo. Deus me deu a graça de ter uma conexão com essa geração. E eu tenho observado as mudanças que têm acontecido nessa geração, assim, de uma maneira próxima. Existe um livro chamado Hitmaker, que relata como uma tendência nasce. E eu acho que isso aqui é muito legal, porque isso aqui explica um pouco das mudanças que a nossa geração está vivendo. Eles levantaram dados do Spotify, daquele aplicativo de música, e esses dados apontam algo muito interessante. A idade que mais se procura bandas e experiências novas, musicais, é entre 15 e 20 anos. Dos 25 a 30 anos, esse número cai 1/3. E quando se chega na idade de 33 anos, esse estudo comportamental mostra que não há nenhuma busca mais desses usuários por bandas novas. Então, a busca por experiências acontece de uma maneira muito mais voraz e real entre 15 e 30 anos. Isso foi um dos motivos que levaram o Spotify a sugerir bandas segundo o perfil das pessoas. Então, se você aí tem um aplicativo do Spotify, você ouve bandas, se você escuta, você vai ver que as bandas, se você seleciona, se você faz uma playlist, ou se você escuta as músicas, chega uma hora que o Spotify começa a te sugerir músicas ou bandas segundo aquele perfil de bandas que você escuta. Então, se você escuta rapper, ele começa a apontar aquilo. Agora, isso mostra que a nossa geração, essa geração está atrás de experiências. E a janela de experiências, assim, de busca por experiências, começa entre 15 e 20 anos. E eu acredito que é nessa hora que nós como igreja precisamos nos atentar e entrar, para que no futuro a gente não precise consertar o que está errado. E essa busca por experiências, eu volto a dizer que uma experiência gera uma crença, e uma crença gera um comportamento, e um comportamento repetitivo se modela a cultura de um lugar. É nessa hora que nós precisamos entender que está a diversidade, ou está a janela de oportunidade para nós entrarmos e começarmos a influenciar como líderes o comportamento de uma geração. Uma igreja relevante sempre está inovando e mantendo o que já foi construído. A gente tem que entender que os fundamentos permanecem, mas a inovação tem que ir junto, ou tem que se construir sobre esses fundamentos. Deus nos destrói para fazer, Ele edifica a partir daquilo que foi feito na última estação. Então, muitas vezes eu não acredito, na verdade eu não acredito que Deus precisa destruir algo para construir. Deus é inteligente, amém? Na verdade Ele colocou um degrau que vai levar a um novo degrau, e assim nós vamos viver algo novo a cada dia, mas assim se movendo de uma plataforma antiga para algo novo. E eu construí algo aqui que talvez ajude a gente a entender um pouco como nós como igreja, sermos influentes. Por que eu digo isso para vocês? Porque Deus tem me dado o privilégio de conversar com muitas pessoas que têm influenciado a mentalidade da nossa geração. Eu participo de temporadas em temporadas no Rio de Janeiro, de encontros pequenos com um grupo de artistas que literalmente move a grande massa brasileira. Então, eu vejo lá aqueles artistas famosos que vocês veem na televisão, caídos no chão, ajoelhados, chorando. Alguns deles estão sendo batizados agora, nós não estamos deixando nada ser publicado, justamente para que não gere uma pressão da igreja no processo de transformação daquela pessoa. Nós vemos hoje tanta gente influente vindo para Jesus, mas nós precisamos de um discipulado forte sobre eles, amém? E discipular essas pessoas é um pouco diferente. Não que muda a verdade é a mesma. Mas existe algo, a forma de se fazer é um pouco diferente, ok? Então, aqui vai algumas dicas de como fazer da nossa organização, trazer uma comunicação efetiva para essa geração que está vindo aí, para essa geração que tem crescido. Eu quero começar com uma história que eu experimentei em Redding, na Califórnia. Eu fui na Universidade de Redding, na Califórnia, assisti um jogo de basquete
Foi a minha primeira vez que eu fui lá. Alguém aqui gosta de basquete? Tinha brasileiro, só gosta de futebol. E aí eu fui lá assistir esse jogo de basquete, cheguei na universidade, desci do carro e observei que não tinha calçadas, sabe? Não tinha calçadas que ligava o estacionamento até o prédio. E eu comecei a andar ali no meio da grama. Você viu quando as pessoas começam a andar num caminho no meio da grama e vai fazendo aquela trilhazinha? E estava fazendo aquela trilhazinha de terra. E estava na época da seca, então eu ia andando e ia subindo aquela poeira. E todo mundo ia assistir o jogo de basquete, todo mundo andando por aquela trilhazinha. Que negócio estranho, uma universidade não ter calçada. Fui assistir o jogo, terminou o jogo. Na hora que terminou o jogo de basquete, eu estou indo embora, eu encontro um dos professores da universidade. E eu pergunto para ele, ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele falou assim, ok, o que foi? Por que essa universidade não tem calçada? Nós ficamos andando aqui no meio dessas trilhazinhas. Aí ele me disse, bem observado. Não tem como não observar, está todo mundo andando aqui no meio da terra. Ele disse o seguinte para mim, nós observamos por onde as pessoas estão andando, onde os alunos estão andando, para depois nós construirmos as calçadas. Nós não construímos as calçadas para as pessoas andarem. Nós observamos o movimento delas para depois nós construímos a calçada. Eu acho que muitas vezes nós como igreja, nós não entendemos o movimento sociológico que o mundo está vivendo. E assim nós construímos uma estrutura que está longe de comunicar com essa geração. Eu tenho uma foto aqui, que é uma foto de uma ponte que talvez mostre isso de uma maneira muito clara. Você pode dizer, cara, esses caras construíram a ponte no lugar errado. Não, foi o rio que mudou de direção. O problema é que muitas vezes as nossas organizações estão tão engessadas e tão duras, e nós temos que entender que o rio está mudando de direção. Muitas vezes Deus fez algo poderoso no passado, e agora Deus está fazendo algo novo. E o rio mudou de direção, e a estrutura não acompanha a mudança que Deus está fazendo. E nós alegamos isso, que são os nossos valores. Não. E muitas vezes não é os nossos valores. É porque a nossa estrutura se tornou pesada. Você está aí? Então presta atenção, para a gente ser influente, nós temos que abandonar o velho e andar para o novo. Nem sempre andar para o novo é tão fácil, mas isso pode causar medos. Mas não reduza a sua vida para acalmar os seus medos. Escute, líderes, nós não podemos reduzir a nossa vida para acalmar os nossos medos. Sabe, muitas vezes o rio está mudando de direção e nós estamos apegados à nossa estrutura e não à mudança que Deus está fazendo. Você lembra quando Deus virou para Noé e disse assim, Noé, constrói uma arca. Qual era o chamado da vida de Noé? Construir uma arca. E ele passa mais de 100 anos construindo aquele negócio. Depois Deus vira para Noé e fala, Noé, entra na arca. E Noé entra na arca. A Bíblia fala que por 40 dias e 40 noites as águas caíram sobre a terra. E nós conhecemos então o dilúvio. Na verdade ele passa um ano dentro da arca. São 365 dias para Noé sair da arca. Agora, depois de 365 dias, Deus fala para Noé, sai da arca. O que você acha que foi mais difícil para Noé? Construir a arca, ficar dentro da arca ou abandonar a arca? Sabe, muitas vezes nós construímos algo que é tão legal, algo que é tão maneiro, e nós estamos tão apaixonados por aquilo, e Deus está falando, largue isso. Eu tenho algo novo. E nós amamos mais o que nós construímos do que o que Deus está falando. Existe uma hora na nossa vida que nós temos que aprender a largar as coisas, deixar para trás, deixar o nosso último sucesso, deixar a nossa última glória, deixar aquilo que funcionou, abandonar aquilo que nos levou até aqui, porque aquilo que nos trouxe até aqui não significa que nos levará para a próxima estação. E muitas vezes as nossas organizações estão se tornando algo que não comunica mais. Nós oramos, nós jejuamos, nós tentamos muitas vezes fazer a igreja ficar mais style, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com isso, mas não tem a ver só com isso. Você se lembra daquele jogo Baleia Azul? Que foi um jogo que falava sobre assassinato. Sabe por que o nome era Baleia Azul?
Porque a baleia azul, ela emite uma microfrequência. A comunicação dela é através de uma microfrequência, que é um semicoma. Que é como se você pegasse uma nota e você fracionasse essa nota. Desculpa. E esse semicoma que ela manda, que ela emite, ela não consegue comunicar com nenhum outro animal, então ela nada sozinha. Muitas vezes nós como igreja estamos nos tornando essa baleia azul. Nós emitimos um som que ninguém entende. Você está comigo? Presta atenção. E aí as nossas estruturas hoje não comunicam mais. Nós não temos mais uma comunicação efetiva com essa geração que está chegando. Não sei se você sabe, mas demorou 500 anos, da época de Jesus até deixa eu pegar os dados certos aqui, para não falhar nos dados. Só um pouquinho, tá? Não estava em pauta. Ok, aqui. Levou 500 anos da época de Jesus até Leonardo da Vinci para o conhecimento humano dobrar. Depois o conhecimento humano começou a dobrar a cada 250 anos. Depois a 50 anos. A cada 50 anos, tudo que o homem conhecia dobrava de tamanho. Da década de 60, o conhecimento humano passou a dobrar a cada 10 anos. Em 1980, com a invenção do computador, o conhecimento humano começou a dobrar a cada 6 meses. A última estatística diz que a cada 3 meses o conhecimento humano dobra. Olha que doideira. Está dizendo que tudo que você sabe daqui a 3 meses está maior. Olha como nós estamos escalonando no nível do conhecimento humano. Hoje o que você ensina na tua igreja no domingo, o menino chega em casa, liga o YouTube e ele já está assistindo outra mensagem, talvez totalmente diferente daquilo que aconteceu, que você pregou na tua igreja. Hoje nós vemos, hoje você não segura, no sentido bom da palavra, ok, pastores e líderes? Não estou dizendo de segurar, de controlar. Mas hoje você não segura mais simplesmente por uma pregação que sai do púlpito. É muito mais do que isso. Hoje ele está recebendo conhecimento o tempo inteiro. Hoje se você pegar o teu celular aí, ó, teu celular na tua mão aí, você vai no quintal da tua casa. Aqui, ó. Hoje se faz cirurgias sem a presença do homem. Olha o tamanho, olha o avanço do conhecimento humano. Hoje você conversa com a máquina. Siri, quem sou eu? Seu nome é Gustavo Clemente, mas você pediu que eu chame você de Juan Mori. Você conversa com a máquina. O mundo está mudando. Você está comigo? Você está aí? E se nós somos arquitetos de uma nova realidade, presta atenção, Cristo nunca sai de moda. Os valores sempre estão aí. Todo o mundo busca um rei como Jesus. A forma que nós o apresentamos, que muitas vezes está defasada. E eu acredito que isso tem muito mais a ver com o abandonar o velho para andar para o novo. O que nós estamos fazendo muitas vezes, nós estamos apegados a fórmulas, a métodos, a estruturas que hoje não comunica mais. Ei, abre mão disso. Eu fui pregar no conselho de pastores de Curitiba, o pastor Luciano Subirá me levou lá. A igreja Alcance, eu estava falando e eu terminei de ensinar lá, de falar para o conselho de pastores de Curitiba, e 3 pastores no final vieram conversar comigo falando, olha, eu estou perdendo os meus filhos. E eu, por que você está perdendo os seus filhos? Porque meus filhos foram para uma igreja fora do Brasil, estudaram e voltaram, e eles não estão se adaptando ao que está acontecendo aqui. E eu disse para ele, o que é mais importante para você, pastor? Talvez o teu filho veio para trazer uma arquitetura de uma nova realidade. A verdade é que nós precisamos entender que o coração das gerações precisam estar ligados, mas a forma de executar muda de tempos em tempos. Ok? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui, senão não termino nunca. Então, abandonar o velho e andar para o novo. Construir estruturas que sejam leves. 2. Nunca pensar em uma igreja para uma única geração. Eu acho que aqui existe um problema. Porque se a nossa visão é apenas para uma geração, nossa visão é pequena. Você está disposto a fazer uma igreja
que ela não, na verdade, mais do que isso, você construiu uma organização que talvez você não veja todo o fruto da colheita na sua geração, mas as próximas gerações se beneficiam por aquilo que você está fazendo? Quando nós pensamos, presta atenção, quando nós pensamos apenas para uma geração, nós estamos limitando os planos de Deus. E nós estamos fazendo a próxima geração começar do zero. Sabe, o nosso teto precisa ser o piso da próxima geração. Pensar em uma igreja para apenas uma geração, uma visão pequena. Deus nunca foi só o Deus de Abraão. Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Ele era um Deus geracional. Nós sempre teremos três gerações vivas na terra. Os lugares aonde não há um movimento multigeracional, há um inflacionar de maldade. Se você pega as guerras civis da África, aonde guerrilheiros mataram os pais, tiraram os pais de uma geração, você vai ver o inflacionar da maldade. Você vai ver a maldade crescendo. Por quê? Porque quando você tira o movimento geracional, você cria traumas. E isso também está na igreja, ok? Não é só geracional. Deixa eu te dar uma estatística americana sobre o que é tirar os pais de uma geração. 90% dos... Eu não sei se é assim no Brasil hoje, é uma boa estatística para se buscar. Mas 90% dos presos americanos, na verdade 95% dos presos americanos não tiveram pais. 70% dos homens que estupraram mulheres não tiveram pais. 65% dos suicídios não tiveram figura paterna. Existe um livro chamado Homens e Elefantes. Esse livro, ele conta uma história de um desculpa, estou tentando conectar as ideias, estou um pouco cansado. Mas ele conta de um parque de preservação na África do Sul, de animais, de elefantes. Ele é focado em elefantes. E eles preservaram os elefantes africanos. Só que a população de elefantes africanos cresceram tanto que eles tiveram que transferir os elefantes de um parque para outro. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram helicópteros, doparam os elefantes, sedaram os elefantes e pegaram para levar para outro parque. Só que os elefantes macho, pai, os maiores, não os jovens, eles eram muito pesados. Então os helicópteros não conseguiram subir. O que eles fizeram então? Decidiram pegar os elefantes jovens e transferir para esse novo parque. Então eles agora tiram vários elefantes jovens e transferem para esse novo parque. E deixam esses elefantes lá. 4 semanas depois, eles começam a observar que naquele parque, que foram os elefantes novos, os rinocerontes começam a aparecer mortos. E eles falam, tem caçadores aqui. Eles instalam câmeras noturnas para ver o que estava acontecendo, para pegar os caçadores. E aí eles se dão com a realidade que eles não esperavam. Os elefantes jovens estavam pegando os seus chifres de marfim, estavam matando os rinocerontes. Eles chamaram então uma reunião de emergência, sentaram na mesa e disseram assim, olha, o que está acontecendo? Isso não é da natureza do elefante, matar rinoceronte. E ali os pesquisadores chegaram à conclusão, olha, porque eles não estão com os pais deles aqui. Eles então trazem um helicóptero, aqueles helicópteros Apache do exército, pegam os elefantes macho, pais, levam para essa nova reserva. Em 2 semanas, toda a mortandade parou. A grande verdade, quando nós temos uma quebra geracional, nós temos uma disfunção social, e até na igreja, presta atenção, e esse nome permanecerá eternamente, e esse nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, diz a palavra. Então existe um movimento geracional. Você se lembra quando Davi, talvez se você esquecer tudo, eu não quero que você esqueça isso aqui, ok, pastor? Mas você lembra quando Davi, ele constrói o reino, a Bíblia diz que ele recebe o reino vindo de Saul, ele recebe o reino sem a arca, é o Icabode, a presença de Deus tinha ido embora, e ele recebe então um reino quebrado.
A Bíblia diz que então Davi começa a lutar as guerras do Senhor. Deus manda ele para batalhas, e Deus estava com ele no meio das batalhas, e Davi luta, trava várias batalhas em nome do Senhor. Ele expulsa os filisteus, ele traz a arca de volta, ele bota o reino de Israel em um lugar onde havia uma polícia de fronteira, que os inimigos não entravam facilmente em Israel. E agora Davi está na casa dele, feliz, e ele diz assim, na hora que ele olha para a casa dele feita de cedro, o material bambambam da época, ele diz assim, eu vou construir um templo para Deus. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Aí Deus fala assim, não, você não vai, porque você tem sangue nas mãos. Agora, pensa comigo, o sangue que ele tinha nas mãos, ou parte do sangue que ele tinha nas mãos, tinha muito a ver com as guerras que Deus mandou ele lutar. Então agora, como Deus proíbe? Eu estava lendo isso e eu fiquei em crise. Deus, como o Senhor manda ele lutar, fazer algo, depois o Senhor proíbe ele de fazer outra coisa, porque a última coisa que ele fez em teu nome, agora descredencia ele para fazer a próxima coisa que ele tinha que fazer no teu nome. Como Deus fala assim para ele, você não vai fazer porque você tem sangue nas mãos, mas as batalhas que ele lutou foi pelo Senhor. Aqui existe uma tensão, mas na verdade, aqui existe uma revelação. Deus fala assim para ele, não vai ser você, vai ser o seu filho. Olha para mim, pastores. Houve uma pregação famosa do reverendo Caio Fábio, na época de ouro dele, na Adonep, que ele falava sobre Absalão. Você lembra dessa? Alguns aqui vão lembrar. Que ele construía a figura de Davi, dizendo, Davi foi um ótimo rei, um excelente guerreiro, um exímio adorador e um péssimo pai. E eu concordo com ele. Mas eu quero construir uma nova visão de Davi aqui. Porque quando Deus vira para Davi e fala assim, Davi, você não vai construir, quem vai construir é o teu filho. O que Deus estava fazendo? Deus estava empurrando Davi para a área mais negra da vida dele. Deus estava empurrando Davi para o movimento geracional ou multigeracional. Deus estava empurrando Davi para a continuação da história de Israel. Você está comigo? Agora, abra comigo Provérbios 4. Quando Deus vira para Salomão e fala, Salomão, escolhe o que você quer. O que ele escolhe? O que ele escolhe? Ele pede sabedoria, não é? Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Salomão pediu sabedoria por causa de Provérbios 4. Olha o que diz. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Ouvi, filhos meus, versículo 1. Ouvi, filhos meus, a instrução do teu pai, estáis atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, eu, Salomão, em companhia do meu pai, Davi, tenho e único diante da minha mãe, Betseba. Então ele, meu pai, me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ame e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, filho. Adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Quando Deus aparece para Salomão, Salomão pede sabedoria. Sabe por quê? Porque Davi, quando Deus empurra ele para trabalhar com Salomão, Davi entende algo. E aqui está a chave. Para viver um movimento geracional, nós temos que entender algo. Que nem sempre o modelo que funcionou vai funcionar para sempre. O reino que Davi construiu foi pela espada. Mas ele entendeu que a próxima estação de Israel não era da espada, era da sabedoria. O que ele fez? Ele senta com o filho dele, ele transiciona o filho dele antes da transição da nação acontecer. Você está comigo? O que eu quero propor para você é o seguinte, que nós como líderes, nós temos que entender o design dos nossos filhos, o design da próxima geração, o design, o modelo dos céus da próxima estação. E nós temos que começar a customizar a liderança na vida dos nossos filhos, ou na vida dos nossos discípulos, para eles serem arquitetos de uma realidade que ainda não existe.
que Salomão fez? O que Davi fez? Davi não passou para ele a experiência da espada, ele passou a experiência da sabedoria. Mesmo sem ter construído um reinado sobre sabedoria. Mesmo não tendo construído um reinado sobre os fundamentos da sabedoria, mas pelos fundamentos da espada. Quando eu entendi isso, eu percebi que a transição, ou o movimento geracional de igrejas, ou a transição entre igrejas, muitas vezes não funciona, porque nós queremos repetir aquilo que foi, e não queremos customizar aquilo que será. E aqui entra o último ponto. Nós temos que dar a resposta, ou melhor, nós temos que responder a pergunta que ainda não foi feita. Se nós queremos sermos influentes, nós temos que responder as perguntas que ainda não foram feitas. Talvez isso pareça um pouco complexo para nós hoje, mas eu tenho entendido que muitos dos questionamentos da nossa geração, nós temos a resposta para a pergunta que ainda não foi feita. Você lembra quando Saul vai atrás das jumentas do seu pai? Ele vai atrás das jumentas do seu pai, que estão perdidas. A Bíblia fala que ele levou um moço com ele. E eles estão há 3 dias já atrás das jumentas. E chega uma hora que fala assim, não sabemos onde está a jumenta. Vamos embora, senão meu pai vai pensar que eu me perdi também. Esse é o enredo da história. E aí o moço de Saul vira para ele e fala assim, ei, presta atenção. Tem um profeta aqui perto. Esse cara vai apontar onde estão as jumentas. Primeiro cenário, Saul atrás da jumenta. Segundo cenário, o profeta Samuel está na sua casa e Deus fala para ele, amanhã um homem da tribo de Benjamim vai bater na tua porta. Ele é o rei. No outro dia, o cenário do menino atrás das jumentas, do menino pela necessidade, bate na porta do profeta. O profeta abre a porta. O menino diz, eu estou aqui atrás das jumentas do meu pai. Você sabe onde ela está? O profeta está dizendo, não, você não está aqui por causa das jumentas do seu pai. Você está aqui porque você é um rei. E eu vou te dar a resposta para a pergunta que você não fez. Como nós nos tornamos influentes? Escuta, quando nós não transformamos a nossa igreja, as nossas organizações apenas num hospital, e darmos a resposta da necessidade, mas transformarmos ela num centro de destino. O mundo está atrás de destino, gente. O mundo está atrás de propósito. Quando uma pessoa cola na tua organização, cola no teu grupo pequeno, se liga a você, o que ela está procurando? Talvez a resposta da necessidade, onde estão as jumentas? Mas você vai dizer, você é um rei. Então nós estamos dando a resposta para as perguntas que ainda não foram feitas. Eu acredito que nós estamos construindo uma realidade que ainda não existe. E eu quero encerrar com a frase que eu comecei. Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Saiba que o que está acontecendo com a gente não começou só na gente. Entenda algo, nós estamos vivendo um tempo único no Brasil. Sabe, eu acabei de sair de uma conferência que eu experimentei algo tão surreal do Senhor. São coisas que de verdade, eu nunca mensurei na minha vida. Agora mesmo, nós estamos na organização de um movimento chamado Descend, estamos ajudando, que é um envio missionário, que vai ser o maior envio missionário da história mesmo. Já temos pré-cadastrados para missões a longo prazo, 45 mil pessoas. Nenhuma junta missionária hoje no Brasil consegue suportar isso. Nós estamos abrindo escolas ao redor do Brasil, viajando, falando, abre escola, porque nós vamos mandar missionários para vocês. O primeiro estádio, que é o Morumbi, lotou em 4 horas e 30 minutos. O cara do Morumbi disse assim, nem Coldplay e nem U2 fizeram isso aqui. Quem são vocês? Nós não soltamos line-up de quem vai estar. Não falamos nada. O segundo estádio abriu em 7 horas, lotou o segundo estádio. 150 mil pessoas na lista de espera. Deus está fazendo algo na nossa nação. Eu sentei com eles e falei, é Brasília. O próximo estádio é Brasília, é uma Mané Garrincha. 2 dias atrás, por favor, só não posta nas redes sociais ainda. 2 dias atrás eles me ligaram e falaram assim, é Brasília.
Se você comprou para outro estádio, você vai ter que ficar aqui. Deus está fazendo algo na nossa nação, é tão genuíno, gente. Nós vamos ver a maior colheita da história da humanidade. As nossas igrejas precisam estar preparadas, por quê? Porque foi o que eu estava conversando com o pastor Cláudio Freitas, da Argentina. Ele disse assim, eu perguntei para ele, pastor Cláudio, como estourou o avivamento da Argentina em 92? Ele disse assim, eu não sei como estourou, só sei que foi uma coisa, eu cheguei na minha igreja, preguei, tinha 500 pessoas, no outro dia tinha 6.000, em uma semana, gente. Não, eu falei assim, você está falando sério? Não, em uma semana, nós pulamos de 500 para 6.000, nós não estávamos preparados, por isso cave poços. Isso que eu estou falando aqui é só para a gente cavar poços. O Brasil, mas eu disse para ele, como isso se esvaziou? Ele disse, não acabou totalmente, Guga, mas nós não enviamos missionários, nós não fizemos uma reforma social. Você vai no mundo, você não encontra um missionário, ou você encontra poucos missionários argentinos, não é verdade? O Brasil precisa dar para as nações agora. As nossas organizações não podem estar centradas apenas nas nossas reuniões. É a nossa hora de abençoar o mundo. É a nossa hora de enviarmos. Nós estamos vivendo um momento único, gente. Há tanta glória de Deus sobre o Brasil. Isso foi gerado pelos nossos pais na fé. Homens que jejuaram, oraram, plantaram, fizeram ato profético, gritaram, gemeram, choraram de novo e depois saíam da sala de oração, voltava, gemia, chorava, gerava, voltava, falava, voltava para a sala de oração, gemia, chorava, andava o Brasil, botava a Bíblia embaixo do braço, era zoado no ônibus. E hoje nós estamos aqui, começando um dos maiores moveres da história. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu queria que você ficasse em pé. Nesses 2 minutos finais. Eu quero que você feche seus olhos e abra suas mãos. Fale para Deus, Deus, eu quero uma organização que acompanhe o teu mover. Eu quero um coração que acompanhe o que o Senhor está fazendo. Eu não quero fazer algo fora. Sabe, avivamento não é uma questão de busca, é uma questão de alinhamento. A gente não precisa inventar, só precisa se aliar com o que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas novas, na verdade a gente só precisa perceber que as coisas novas estão aí. Espírito Santo, venha sobre nós essa noite. Nós estamos aqui dizendo, as nossas organizações precisam ser o odre desse novo tempo. O que tiver que mudar, mude, Senhor. Só não nos deixe fora de tudo isso. Senhor, nós não estamos apegados. Quantas pessoas tem na nossa igreja? Estamos apegados à Tua voz. Sim, nós queremos cuidar de vidas, mas que seja muito mais ouvir a Tua voz para cuidar das vidas. Senhor, eu oro pelo mover real e genuíno do Teu Espírito em cada organização aqui, em cada líder. Um avivamento nunca começará no espaço territorial, começará em alguém, em vidas, em famílias. Eu oro, Senhor, pelo fluir do Teu Espírito nessa noite. Vem, Espírito Santo, enche-os nesse tempo. Santo de encher nessa noite. O que nós precisamos é dele. O que nós precisamos é sermos cheios dele. Vem, Espírito Santo, aumenta mais a tua presença. Nós queremos viver essa colheita de 1 bilhão de almas que o Senhor declarou que chegaria. Aumenta a tua presença aqui, aumenta. Sabe, Deus está ampliando a sua visão nessa noite.
Deus está ampliando a tua capacidade de discernir o tempo. Eu oro por um tempo de visões e sonhos sobre todos que estão nessa casa. Eu oro, Senhor, por uma temporada, Senhor, de um alargar da visão e dos sonhos. Eu oro por uma temporada, Senhor, em que o time dos seus filhos, a equipe dos seus filhos, irão entender o que está acontecendo agora em nossa nação. Aumenta a tua presença, Senhor, aumenta a tua presença. Levante suas mãos aos céus agora e comece a adorar Jesus com as suas palavras. Deixa fluir. Espírito Santo, vem aqui. Sentir nós não podemos. A palavra que eu sinto é como Paulo chegou nas regiões da Grécia e perguntou: que batismos vocês foram batizados? Eles disseram de João, batismo nas águas. A Bíblia fala que Paulo então sopra o Espírito sobre eles. E em 3 anos e meio toda a Ásia Menor tinha ouvido falar do Evangelho. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Aumenta a tua presença aqui. Aumenta a tua presença. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.